Primeiro, a gente vai passar aqui o vídeo para vocês assistirem. O que era a minha pergunta aqui na experiência de vocês? Até nesse conceito aí do vídeo que a gente passou para todo mundo agora. Esse desafio de engajamento. Você como líder, como é que a gente faz a comunicação que a Elis falou bastante? A pergunta, e o Bruno falou bastante, como é que eu consigo mobilizar todas as áreas na formiguinha. Dentro da pergunta do Fernando também, de todo mundo transformar em CX. Do exemplo que você deu de como é que ele comunicava, era 3 mensagens, 3 por dia. 3 newsletters por dia. Como é que vocês veem esse desafio de como é que eu me comunico com pessoas de fábrica, imagina o cara da fábrica de brinquedo, do cara que está lá na ponta e não está dentro de um escritório, dentro de uma estratégia de comunicação. Vocês já tiveram experiência nesse cenário de, cara, foi difícil, tem um amigo de uma outra empresa grande nacional que ele falou, cara, eu tenho 70 mil funcionários, eu só converso com 12 mil. Porque o cara que fica muito na ponta, a gente não tem uma relação. Então, para eu falar que o cara tem um engajamento, ele não se sente parte. Não chega lá, né? Ele não sente parte. Então, eu tenho um desafio de engajamento, eu tenho um desafio de comunicação, porque como é que eu me comunico o adequado dele, e tenho o principal, que foi o exemplo dele. Também como é que eu controlo, lembra dos resultados, do exemplo do... Tem um desafio de controle. Então, vocês já tiveram essa experiência? Como é que vocês veem esse desafio? Como é que vocês veem a importância de ter ferramentas, de ter formas de resolver as dores? A gente não gosta muito de falar de solução técnica, que é meio, né? Mas existe forma de resolver essas dores, principalmente porque quem está assistindo tem líderes também que tem essas dores e tem gente que está na ponta com essa dor que não consegue chegar adequado. Vocês já tiveram experiência nisso? E já tiveram situações que conseguiram resolver ou já sabem alguns caminhos? Queria que vocês dessem a opinião. Esse desafio é um dos mais delicados de todos, né? Vamos lá, acho que começa aqui, lá no board. Aqui começa no apoio que você tem de cima, tá? Primeiro, porque se o negócio não é top-down, não vai funcionar em lugar nenhum. Tá, mas não é mandar fazer, não é mandar sorrir, não é mandar atender, não é isso. Mas você tem que ter um apoio. Ó, a companhia está indo para esse caminho aqui. É o caminho da qualidade, então todos em torno da qualidade. É o caminho do cliente, todos em torno do cliente. É o caminho. Qual é o caminho? E isso precisa vir de cima. Agora, para chegar na ponta é difícil. E aí, nesse sentido, eu até apoio aqui a Bidu, porque nós estamos implementando também. O que acontece? Você não sabe o que a minha área faz. Você me conhece. Uhum. Mas o que esse cara faz no dia a dia dele? Que números que ele pode me trazer, que pode me ajudar? Às vezes a gente conversa internamente e o software que eu gostaria de contratar, a outra área já tem. Já tem. Então, cara, você trabalha a 3 metros de mim e você usa um negócio que eu tô querendo usar aqui, eu não tô sabendo. Então, assim, o mundo corporativo tem dessas coisas. E eu acho que atingir as pontas é o mais... capilarizar essa informação é muito difícil. E fazer o cara ter esse senso de pertencimento, né? Porque, de verdade, é isso que eu falei. Eu preciso que esse brinquedo chegue para este cliente em perfeitas condições, porque esse específico aqui, ele é muito exigente, é uma tiragem limitada, por exemplo. A ponta não sabe disso. Verdade. E não sabe o porquê disso. Mesmo que alguém chegar e falar assim, isso aqui tem que fazer direito. Só tô fazendo porque tem um processo. Não entende a importância. Exatamente. Qual é o seu processo? Eu tenho que colocar o bracinho no boneco, eu tenho que colocar... Não. E engajamento está muito ligado à comunicação. Você quer ser engajado, mas você não... gente, tem exemplo simples. Vou dar de novo, um depoimento bom de ter prática.
Tô eu e um outro amigo, um diretor, num parceiro, e que esse parceiro tem muito engajamento com a empresa, mas não tinha engajamento com a gente, ao ponto de ter atendimento, de ouvir. Não se preocupa não, a gente tá abrindo um chamado, a operadora vai resolver pra você. Mas a operadora, calma aí, você trabalha junto, você não pertencimento. Aí a gente, numa reunião com vários supervisores, quem tá assistindo vai relembrar, mas como é que a gente faz pra ter o mesmo engajamento que vocês e coisa e tal? Aí teve um supervisor que falou assim, sabe uma coisa que poderia também ajudar? Aí falaram algumas coisas bacanas. A gente tem oportunidade de virar funcionário também, sair daqui e virar funcionário, trabalhar com vocês no Rio de Janeiro. Porque só a empresa X vira. E a gente aqui não vira. Aí assim, eu e esse amigo, a gente olhou um pra cara do outro. Por quê? Porque a gente ficava no Rio de Janeiro, esse outro fornecedor também no Rio de Janeiro. Então abriu uma vaga lá de analista, especialista. O cara tá aqui do lado, ó, tem oportunidade, quer vir trabalhar com a gente? Então quer deixar de ser funcionário A e quer virar funcionário Oi? Ok, tô aqui do lado. Só que assim, o cara falou, mas quem diz que só porque eu tô no Nordeste eu não posso querer ir morar no Rio de Janeiro? Por que essas vagas não podem ser divulgadas pra gente também, pra gente poder se inscrever? E assim, a gente com a cara de bobo, falou assim, tá totalmente certo. Não pensamos nisso. E olha a coisa... que... Então tem um tema de como é que você comunica, ferramentas, que pra poder ajudar, né, como é que eu consigo lá, mas como é que você tem esse feedback também de você conseguir ouvir quem tá do outro lado? Exatamente. Foi uma reunião que a gente teve lá, mas não precisa de reunião. Se eu tenho essa comunicação que vai e volta, aí o cara se sente engajado. Você viveu isso também? Isso concordo com você, a parte do board, que ele tem que ter esse direcionamento. O convencimento começa lá, né, sobre qual que é a estratégia, tem que estar dentro da estratégia aí, mas o desafio de você manter, mas quando você tem, né, colaboradores espalhados no Brasil todo, e o mundo de Econ traz isso, né? A gente tem colaborador que fica numa unidade que é só ele, porque são cidades espalhadas pelo Brasil todo, então tem um colaborador que a unidade é ele. Ele né? Ele é a unidade, né? Ele é unidade. Colaborador da empresa, registrado, bonitinho, mas ele é o tudo, ele é o colaborador, porque ele está ali para fazer um serviço específico, que é o recebimento e garantir ali daquela região que ele atua. E a gente se deparou com algumas coisas muitas coisas que aconteciam de engajamento de colaborador, contando um pouquinho para você aí, que ficava muito aqui no sul-sudeste, né, e nas grandes capitais, não chegava no interior do Brasil, sabe, aquelas coisas difíceis, e nós somos uma empresa de logística, né, mas assim, a parte de comunicação, telefone sem fio, né, chega com um pouco mais de complexidade, os eventos que acontecem em São Paulo, como que eu vou fazer um evento para aquele funcionário que está, né, sozinho? Eu também tenho expectativas em relação à Bidu sobre isso, né? Que é uma plataforma, a gente tem que fazer programas que incentive, que coloque todo mundo na mesma conexão. Então, essa é a experiência negativa, né? De você ter esses funcionários e como que eu atendo, porque o cliente, eu acho que está muito mais engajado nisso. Você se prepara para atender um cliente, mas quando você fala de engajamento, que eu tenho que ter esses colaboradores, esses motoristas engajados para atender quem está na ponta, ele vai receber, mas como que eu mantenho? Esse acho que é o desafio que neste momento eu estou vivendo, né? Que a gente está vivendo esse desafio aí e buscando ferramentas, mas ferramentas humanizadas, porque eu estou falando de pessoas. Né? Tem que ser coisas humanizadas, coisas que tragam engajamento, que ele se sinta parte pertencente, né? Como você falou aí. Então esse é o desafio atual que a gente vive. Case de sucesso você... Acho que o case de sucesso, pensando nisso também, para a gente concluir, é a gente reconhecer. Quando a gente reconhece as oportunidades. Então, para mim, o case de sucesso é fundamental. Né? Você reconhecer, você celebrar, você comemorar. Então, hoje a gente faz muito isso, a gente comemora e celebra as pequenas conquistas. A gente não espera. Então, a gente faz, quando alguma coisa legal, toca a buzina, vamos aplaudir, vamos, sabe, assim, criar essa cultura. Porque a gente o Brasil, ele fala assim, nós somos um país alegre. Né? Mas a gente fica esperando o grande, o big, né? Para poder fazer. Igual a gente fica esperando o Natal, né? Vamos esperar o Natal, vamos esperar a Páscoa. A gente pode comer chocolate todo dia, dar presente todos os dias, né? Não precisa esperar. Então, celebrar e reconhecer. Criar banco de dados para você poder celebrar e reconhecer. E a gente faz isso entre funcionários também. Né? A gente tem lá as nossas reuniões semanais. Um funcionário reconhece o outro. Eu sei que isso é prática, mas assim, nem todo mundo faz. Parece que é simples, mas nem todo mundo faz. Né? Então, esse reconhecimento, ter o funcionário referência, né? Você fala assim, você é especialista disso, você busca ele, que ele é referência. Né? Você colocar um colaborador para ir numa reunião que fala assim, reunião executiva, eu vou levar o meu supervisor comigo, ele sabe mais do que eu. E não tem problema nenhum.
Porque você tem a visão do todo. Ele é o especialista que está ali no dia a dia. Vocês se complementam. Você se complementa. Momento, né? Então, tem coisas simples que, como gestor, que você pode puxar e que gera um engajamento. Eu falo assim, eu fui numa reunião com o board. Exato. Sabe? Assim, não tem custo nenhum.